Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Vocês me ouvem aí? Pode falar aqui pelo chat, pessoal, ou por voz mesmo. Vocês estão me ouvindo? Bom, ok. Retomando aqui o nosso cronograma, né? Então, hoje é dia 31, né? A gente vai ter aí mais uma aula sobre características metodológicas do relato, né? De um artigo para bibliometria. E hoje a gente vai falar de amostragem e de perfil amostral, tá? Então, só relembrando onde que a gente se encontra na planilha, né? Então, só para que vocês tenham uma noção clara de como que a gente está avançando, né? Hoje a gente vai aprender as duas penúltimas variáveis, né? Que é amostra e perfil amostral. Então, nas aulas passadas a gente já viu natureza, delineamento, abordagem, método, né? A aula passada recorte temporal, e hoje a gente vai ver amostra e perfil amostral, de modo que vão faltar só mais essas duas na semana que vem, para a gente finalizar a questão da planilha. Então, se atentem que aí logo em seguida vem a prova e logo na sequência vem as semanas de supervisão de análise de artigos, né? Que vai ser a bibliometria em si, onde vocês devem estar realizando a análise dos artigos, e as nossas aulas vão ser aulas só de supervisão, tá bom? Bom, então, dando continuidade, né, como eu falei, hoje a gente vai falar de amostragem e de perfil amostral. E deixa eu só compartilhar aqui a tela também, né? Hoje a gente vai falar de amostragem e de perfil amostral, né? E começando por amostragem, né? Então, o que é amostragem dentro de um artigo, né? Em pesquisa, quando se pergunta qual que é a técnica de amostragem que foi utilizada, né? Está se perguntando basicamente, né? A grosso modo, como você escolheu essas pessoas, né? Qual foi o seu critério de escolha? E quando eu falo pessoas, é só por força do hábito, né? A sua amostra pode ser de países, pode ser de artigos, como é o caso de vocês, pode ser de cidades, pode ser de empresas, pode ser de pessoas, né? Então, quando a gente fala de amostragem, o que está querendo se dizer é qual foi o critério que você utilizou para escolher a sua amostra, seja uma amostra de pessoas, de empresas, de países e assim por diante. Então, como você escolheu e qual que é a abrangência daquela amostra, né? Em termos do quê? Da população. Então, para que vocês entendam a amostra, é muito importante também entender o que é uma população, né? População são todos os sujeitos, né? Seja, como eu falei, sejam eles empresas, cidades, países e assim por diante, são todos os sujeitos que compõem aquele perfil que você deseja pesquisar, né? Então, se eu quero pesquisar as indústrias automobilísticas, o que é a minha população? Todas as indústrias, né? Eu quero pesquisar as indústrias automobilísticas do Brasil. O que é a minha população? Todas as indústrias automobilísticas do Brasil. Então, é o total de sujeitos que possuem aquele perfil que eu desejo pesquisar, né? O que é a amostra? A amostra é uma parte dessa população, né? Então, por exemplo, a minha população, né, são todas as empresas automobilísticas do Brasil. Porém, a minha pesquisa tem o objetivo de pesquisar as empresas automobilísticas do DF. Essa é uma opção minha como pesquisador, né? Então, eu sei que existem várias outras indústrias automobilísticas com o mesmo perfil das que tem aqui no DF, que eu vou investigar. Então, elas continuam sendo a minha população, porém, a minha amostra vai ser só do DF. Tá? Então, por isso que quando se pergunta qual foi a sua amostragem, se pergunta exatamente quais foram os critérios que você usou para escolher aquela amostra, né? E qual que é a abrangência daquela amostra em relação à população como um todo, tá? E a gente tem basicamente, né, não são os únicos, tá? Sempre importante lembrar isso para vocês, não são os únicos métodos e assim por diante, mas a gente tem basicamente
três técnicas, três métodos de amostragem que vocês vão encontrar nos artigos. Tá? A chamada amostragem censitária é quando você trabalha com todos os indivíduos da população. Então, é um pouco ambíguo, né? Porque a gente está falando de um tipo de amostragem, ou, portanto, o conceito de amostragem é de parte, né? Ou seja, de uma amostra, mas a amostragem censitária é aquele que você trabalha com todos os sujeitos da sua população, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, pessoal, esse todos aí, ele tem que ser olhado com um certo cuidado, tá? Então tá lá, censitária, é um tipo de amostragem, né, quando eu participo, investigo, colho respostas de todos os indivíduos da minha população, né? Mas e se ao invés de coletar de todos, eu na verdade coletar de 95% deles? Eu não posso dizer que eu tenho um censo, né? Na minha avaliação, pode sim, né? Pelo simples fato de que a presença daqueles 5% que faltaram, né, vocês podem ter certeza absoluta que não vão alterar significativamente os resultados. Então, é muito rigor, né, você falar assim, ah, não, eu fiz 95%, né, atingi 95% da minha população, só que eu não tenho um censo, né? Eu flexibilizaria um pouco esse conceito, tá? Então, quando a gente fala que censo é quando você investiga todos os sujeitos da população, né? A ideia é essa, né? Ou seja, voltando no nosso exemplo aqui, as indústrias automobilísticas do Brasil. Então, eu vou lá e abordo todas as indústrias automobilísticas do Brasil, né? Então, eu fiz uma amostragem censitária. Só que se ficassem só fora duas da minha amostra, porque eu não consegui, porque eles não se disponibilizaram, por qualquer razão, se ficasse de todas do Brasil, só duas ficassem de fora, eu não poderia considerar um censo? Na minha avaliação, poderia. Tá? Então, só se atentem para esse tipo de compreensão sobre a definição do conceito de censo, né? Censo é quando todo mundo participa, porém, há uma certa flexibilidade quando você tem uma esmagadora maioria participando, mas não todos, né? Por que essa flexibilidade é importante? Porque aqueles que faltaram não vão alterar o resultado, né? Caso vocês encontrem. Então, um exemplo de censo, né? A pesquisa da disciplina que a gente faz, que todo mundo responde, né? Em geral, eleições é considerado um censo, né? A gente tem no Brasil, se não me falha a memória, 60, 70 milhões de eleitores, então não é a população inteira votando, né? Muita gente vota, em geral, a grande maioria, os plebiscitos e assim por diante, tá? A gente tem também um outro tipo de amostragem que se chama probabilística. E o que é a amostragem probabilística? A amostragem probabilística é o seguinte: então, vejam o censo. O censo eu consulto todo mundo. Então, os meus resultados eles vão representar perfeitamente, né, entre aspas, que nunca é perfeito, mas eles vão representar a totalidade da minha população se eu faço um censo. Não ficou quase ninguém de fora ou ninguém de fora, então eu posso ter muita segurança em afirmar que aqueles resultados são representativos da população, porque todo mundo foi consultado, isso no censo. Só que quando eu quero manter essa representação da minha população, ou seja, eu quero permitir que os resultados que eu vou colher, eles me permitam, eu quero fazer com que eles me permitam representar a população, então eu ainda quero manter essa representatividade, só que eu não consigo consultar a minha população como um todo, né? O que eu faço? O que eu faço quando, por exemplo, eu tenho essa necessidade de representar a população, porém eu simplesmente não consigo ter acesso a ela, né? Então, peguem, por exemplo, o que se chama de censo, né, do IBGE. O que é o censo do IBGE? Ele vai lá e passa na casa dos quase 220 milhões de brasileiros, né? Ou seja, o censo do IBGE sobre idade, sexo, profissão, nível socioeconômico, time que torce, né? O IBGE, inclusive, pergunta isso, para qual time você torce. Então, o que é o censo do IBGE? Ele passa na casa de todas as pessoas do Brasil perguntando? Não. Em geral, pessoal, o censo, o IBGE, na verdade, ele tem vários níveis de censo. Tá? O censo que assim consulta muita gente mesmo, ele acontece de 10 em 10 anos. Mas, por exemplo, o IBGE faz censos anuais, né? Consultando em torno de 3.000, 3.500 pessoas no Brasil, né? E como que ele garante
né, com uma certa confiabilidade, que a resposta dessas 3.500 pessoas podem me dar uma segurança para afirmar que o Brasil é muito parecido com a resposta dessas 3.500 pessoas. Eu faço uma amostragem probabilística, né? Ou seja, isso aqui é um tipo de amostragem completamente estatística, né? Por quê? Porque, resumindo, o que se faz com a estatística aqui? Eu chego lá no teste da estatística e falo, olha, deixa eu calcular aqui, eu tenho 220 milhões totais de pessoas. Eu quero ter 90, para eu ter 95% de confiabilidade nas minhas respostas, quantas dessas 220 milhões eu preciso consultar? É isso que a estatística de amostragem fala, né? Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, né, lá no Jornal Nacional ou na imprensa, quando se fala de eleição, né, hoje em dia eles falam isso, fulano de Rodrigo tem 15% dos votos, eles mostram lá a eleição e eles sempre falam, né, a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Então, o que são essas duas coisas? São os parâmetros que quem calculou a amostra utilizou. Ou seja, ele chegou para o teste estatístico e falou, olha, eu tenho um total de 220 milhões de pessoas. Assumindo que eu posso errar 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos, e que eu posso ter um grau de confiabilidade que não é 100%, ele é 95%. Quantas dessas 220 milhões de pessoas eu preciso consultar para que essa amostra, né, dessas pessoas ainda assim representem essas 220 milhões? Então, isso que é uma amostragem probabilística. Eu preciso representar a população, mas eu não consigo acessá-la. Então, eu faço alguns cálculos que vão mostrar para mim, olha, desses 220 milhões que você vai fazer, se você consultar 3.500, você já tem uma representatividade de 95%. Né? E é claro, esses 3.500 eles vão ser estratificados, por exemplo, por estado. Né? Então, o estado de São Paulo tem mais gente. Então, desses 3.500, você vai ter que consultar mais gente em relação, por exemplo, ao estado do Amazonas. Então, feitos esses critérios, você com 3.500 pessoas consegue representar 220 milhões com 95% de confiabilidade. Isso é uma amostragem probabilística. E o que é a amostragem não probabilística, pessoal? É a amostragem mais comum no campo das ciências sociais, que é quando, basicamente, você praticamente não tem nenhum critério de escolha e você também não está interessado em representar a sua população. Você não tem interesse em representar a população, né? Qual que é o único, por isso que eu falei, quase, né? Qual que é o único critério que você vai ter? O seu critério de interesse da sua pesquisa. Então, o meu interesse é conhecer a percepção de bem-estar dos alunos do curso de administração. Eu vou lá, disponibilizo um questionário, né? Envio e-mail para todo mundo e dos mais ou menos 1.000 alunos que o curso tem atualmente, 200 me respondem. Ótimo, ok. Eu não tenho a intenção de representar os 1.000. Né? Eu não tenho. Eu poderia receber 20 respostas, 100 respostas, 80 respostas. Por quê? Porque o meu interesse é em fazer o que a gente chama, né, de uma pesquisa exploratória. Eu estou conhecendo, ali eu quero só investigar indícios, né? Eu quero ter bases para eventualmente fazer uma pesquisa mais complexa. Tá? Então, isso é amostragem não probabilística. Né? Ou seja, você não tem intenção de representar a população. Portanto, o número de pessoas que participa, tanto faz. Tá? Então, a gente vai ter censo, censitária, que é todo mundo da população, probabilística, que é quando já é uma parte da população, porém essa parte é calculada previamente, e você vai perseguir aquele número de respostas, e a não probabilística, que é, entre aspas, a sem critério. Tá? Ou seja, o critério é o seu interesse e objetivo de estudo. Você não tem intenção de representar a população, não precisa de grandes amostras, é o que a gente chama de amostragem por conveniência. O que vocês precisam ficar atentos, pessoal, né? Independentemente desses conceitos? Para fazer a bibliometria é relativamente fácil. Por quê? Porque sempre que for probabilística, ou seja, aquela que é calculada, e sempre que for um censo, isso vai ser dito. Tá? Isso vai ser dito. Por quê? Porque quando é probabilística, o cara vai ter que informar os cálculos que ele fez.
entende? Então, quando você vai lá e fala, eu usei uma amostra probabilística, então, no artigo você vai ter que escrever, eu quero 2% para mais ou para menos, um intervalo de confiança de X, essa é a fórmula, você precisa demonstrar que aquilo é uma amostragem probabilística. E o censo, a mesma coisa, vai ser dito. Então, sempre vai ser dito, foram coletados os dados de todos os alunos, de todos os funcionários, de todos os países que compõem a população, sempre vai ser dito. Então, é tranquilo de vocês conseguirem acertar na bibliometria, porque se não for probabilística, que é a estatística, ou censitária, é porque é por conveniência. Então, é por exclusão, né? Como o autor sempre vai informar quando for probabilística ou quando for censitária, se ele não falar nada dessas duas coisas, é porque é não probabilístico, né? E, como eu falei, é o que vai ser, assim, pelo menos 60% dos artigos de vocês. Né? A técnica de amostragem mais utilizada que se tem, né, nas ciências sociais e assim por diante é a não probabilística. Tá? Vamos olhar aqui alguns exemplos, pessoal. Deixa eu só achar aqui o artigo que eu quero. Esses dois. Leiam esse resumo, pessoal, e digam para mim, a amostragem dessa pesquisa aqui, né, é uma amostragem censitária, ou seja, aborda todo mundo, né? É uma amostragem probabilística, ou seja, aborda uma parte apresentando critérios estatísticos, ou é uma amostragem não probabilística, que é uma amostragem livre, por conveniência, participaram quantas pessoas, né? Ou a gente não consegue concluir por meio do resumo, a gente ainda precisa ir para o método. O que vocês acham? Alguém tem ideia, pessoal? Professor, eu acho que teria que ver outras coisas. Pelo menos eu não consegui Uhum. perceber muito bem, não. Sim, é verdade. Essa é a melhor resposta no momento, porque, né, vocês ainda não têm muito o macete. Né? Então, realmente, o resumo é pequeno, né? E a gente precisaria descer. Mas vejam, é como eu estou falando para vocês. Eu estou passando isso aqui todas as aulas. E vocês precisam começar a fazer para que vocês desenvolvam isso, porque só eu falar e demonstrar não dá. O estudo é qualitativo. Né? O estudo é qualitativo. Né? Então, o que a gente começa a pensar, pessoal? Que se a amostragem probabilística é aquela amostragem apoiada em dados estatísticos, ou seja, dados quantitativos, a gente começa a perceber que, via de regra, não é sempre, tá? Mas via de regra, toda pesquisa que é quali, ela não vai ser descritiva. Se ela é descritiva, ela não tem números, porque ela é qualitativa, ela também não vai se interessar por fazer uma amostragem probabilística. Entende? Por quê? Porque ela não trabalha com critérios quantitativos. Tá? Então, o que a pesquisa qualitativa pode fazer? Ela pode, por exemplo, fazer um censo. Né? Então, eu tenho lá, vou fazer uma pesquisa qualitativa só com roteiro de entrevista. E a minha população são todos os alunos de TCA2, turma B do ADM. Essa é a minha população, porque esse é o meu objetivo.
Então, eu não consigo fazer entrevista com todos vocês? Consigo, né? Eu não conseguiria se fosse 30 mil, 1 milhão, aí fazer entrevista é difícil. Então, uma pesquisa que é qualitativa, pessoal, ela pode muito raramente, tá? Isso é muito raro, mas ela pode fazer um censo. Mas via de regra, e quando eu falo via de regra, é 98% das vezes, pesquisa qualitativa sempre vai usar a amostragem não probabilística. Sempre vai fazer uma amostragem por conveniência. Por quê? Por várias razões, mas qual que é a principal? Porque você usar técnicas qualitativas com grandes amostras é muito trabalhoso. Para você conseguir fazer entrevista com 3 mil pessoas, 1.000 pessoas, você tem que contratar um IBGE da vida. Você não consegue, você sozinho, fazer 3 mil, a não ser que você passe, né, sei lá, 3 anos inteiros fazendo entrevista. Né? Então, comecem a perceber isso. Realmente, o resumo aqui, ele é inconclusivo, ele é pequeno, ele não traz elementos para a gente concluir o tipo de amostragem. Mas para quem já tem um macete, um olhar diferenciado, pratica, estuda, consegue compreender, questionar e entender o que é uma bibliometria e o que a gente está estudando aqui, ao ver que a pesquisa é qualitativa, já acende o sinal de resposta, que é, opa, se ela é quali, em vez de 3 opções de amostragem, eu passo automaticamente a ter só 2. Ou censo ou não probabilística, sendo que tem 99% de chance de sempre ser não probabilístico. Tá? Então, se atentem a isso, pessoal. Né? E, realmente, vamos descer aqui, então, né, para entender a amostragem desse pessoal. Teoria administrativa, foca na essência, qualitativa, tal. Estudo de caso, traz de pesquisa longitudinal, né? Ou seja, então vejam, né, que ele aqui é uma exceção do que eu falei para vocês, né? Longitudinal geralmente é só a série histórica. O que ele fez? Por que ele é quali aqui? Só que ele se caracterizou como longitudinal, porque com certeza ele repetiu a mesma entrevista, o mesmo método qualitativo, com as mesmas empresas e usando as mesmas perguntas, né? Então é uma exceção. Então, ó, a seleção de empresa está em consonância para 4 empresas. Então, vejam, ó, 4 empresas, representantes do estado da Bahia, Ceará, Pernambuco, foram selecionadas. Né? A Grão Melo, ele, inclusive, falou aqui o nome das empresas. Os dados coletados entre janeiro e setembro, né, são responsáveis por quase 100% das frutas. Aí veja o que ele diz aqui, ó, os indivíduos e os casos foram selecionados por critério de conveniência. Tá vendo? Devido ao acesso às informações. Aí, ó, por ser uma pesquisa qualitativa, tendo em vista a natureza do fenômeno, diferentes técnicas de dados foram utilizadas, entre elas entrevista, análise documental. Então, eu até peguei esse exemplo aqui, porque o autor fala, né, mas ele poderia não ter dito nada, ele não poderia não ter dito que é de conveniência, que só ali a gente lendo que foram 4 empresas. Ele falou, foram 4 empresas. Vocês acham que essas 4 empresas são as únicas empresas que existem no Brasil com esse perfil? Não. Então, está claro que é uma amostragem não probabilística. E aqui ele falou, né? Critério de conveniência. Tá? Então, só se atentem a isso, pessoal. Por isso que eu falo, peguem os artigos, leiam, vejam, porque conforme vocês desenvolvem esses macetes, a análise e a compreensão de vocês vai ficando muito mais refinada. Né? Então, só ali, como eu falei, apareceu a palavra, essa pesquisa é qualitativa, você já pode extrair dali 4, 5 respostas. Só disso aí. Tá? E com um grau de confiança de 100%. Então, vejam essa aqui, pessoal. Deem uma olhada nesse resumo, né? E digam para mim, né, qual que é a amostragem dessa pesquisa. É uma amostragem censitária, ou seja, aborda todas as pessoas daquela população. É uma amostragem probabilística, ou seja, aborda uma parte daquela população calculando critérios estatísticos, ou é uma amostragem não probabilística por conveniência, que é uma amostragem livre. Você vai abordar quem basicamente quiser participar. Né? Nesse caso aqui, pessoal, eu já vou falar para vocês, dá para a gente deduzir a partir do resumo. Tá? Assim, quando eu falo dá para deduzir, assim, dá para a gente responder
tranquilamente, né? A partir do resumo, não, a partir da leitura lá do método. Tá? A partir do resumo, a gente dá tranquilamente para a gente também ter indícios sobre qual é o tipo de amostragem. Depois a gente vai confirmar lá no método. Qual que é o tipo de amostragem? Acho que é a amostragem probabilística. Por que você acha isso? Porque fala que foi feito, né, utiliza dados primários de uma amostra de 518 sujeitos vinculados a empresas do setor público e privado, através de uma pesquisa realizada na região metropolitana de São Paulo. E tem muito mais sujeitos vinculados a empresas do setor público e privado em São Paulo. Né? Exato. Então, essa é a inferência que a gente já pode fazer, que não é um censo. Né? Então, a gente já pode afirmar que não é um censo. A gente, então, diminui de 3 opções de resposta para 2 opções de resposta. E aí, ô professor? Sim. Aí, creio eu que o que vai especificar seria essa AFC, Análise Fatorial Confirmatória, que vai tornar probabilística? Não. Essa análise fatorial confirmatória é para confirmar o que a gente chama de estrutura empírica do questionário, tá? Que é o questionário que foi utilizado, ele foi respondido por essas 518 pessoas, e aí a análise fatorial confirmatória vai confirmar a validade daqueles itens para medir o que ele se pretende medir. Esse é um assunto extremamente estatístico, tá? Eu sei que pode parecer complexo, mas assim, é isso que é, tá? A análise fatorial confirmatória, ela vai avaliar se um instrumento mede aquilo que ele realmente se pretende. Então, por exemplo, aqui é um instrumento de clima. Então, você foi lá e aplicou em 518 pessoas para como que você valida o questionário, né? Como que você sabe se aquele questionário está medindo o que ele realmente se pretende medir? Você vai investigar se as pessoas estão respondendo o que realmente o item pretende medir. Como que você faz isso? Pega a resposta das 518 pessoas e roda uma análise fatorial. Tá? Então, como eu falei, isso é um assunto estatístico, tá? De pós-graduação, para aprender essa técnica, o que é uma análise fatorial, as premissas, inclusive um assunto muito filosófico, muito legal, mas a explicação é essa. Tá? Então, isso não é a parte da amostragem. Tá? A análise fatorial confirmatória é a parte de validação do questionário, é a técnica que eles utilizaram para validar a medida, né? Que é o questionário aqui. Tá? Mas a inferência de que não é um censo, ela é válida. Né? Por quê? Porque aqui a gente já viu, são 518 sujeitos vinculados a empresas do setor público e privado, em São Paulo. Bom, eu tenho certeza absoluta que em São Paulo tem muito mais de 518 pessoas com esse perfil. Se ele abordou 518, você pode ter certeza que censo ele não fez. Né? Essa é a grande diferença. E aí, realmente, a gente vai precisar ir lá no método, né, para ver. E aí é como eu falei para vocês. Vejam aqui como que é um tipo de amostragem probabilística. Eu já respondo para vocês. É uma amostragem probabilística. Definição do tipo e tamanho da amostra. Né? Aí ele vai mostrar aqui, tamanho da amostra é de 400 respondentes. Esse número corresponde ao valor estimado de amostras para populações infinitas, considerando um intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 5% para mais ou para menos. Então, tendo com base esses critérios, quantas pessoas eles precisariam consultar? O teste falou para ele, 400 pessoas. 400 pessoas. Se você quer um intervalo de confiança de 95%, considerando que a sua população é infinita, tá? Então, vejam como é uma questão bem estatística. Então, por que ele assume que a população dele é infinita? Porque ele não conhece a população dele. Então, qual que é o perfil? Pessoas que trabalham em empresa pública e privada. Quantos existem em São Paulo? Não sei. Bom, se você não sabe, coloca que o número é infinito. Né? Então, considerando que essa população é infinita, considerando 95% de confiança e margem de erro do quê? Do meu questionário. Considerando que a resposta que eles vão dar
pode variar em erro do valor real. O que é o valor real? Que seria o valor da população. Considerando que as respostas que as pessoas dão podem variar 5% para mais ou para menos, quantas pessoas de uma população infinita eu precisaria consultar? O teste foi lá e falou 400 pessoas. E aí eles foram lá e consultaram 518. Então vejam que eles consultaram até bem mais, né? 118 pessoas, o que levou, inclusive, a uma taxa de erro menor, depois de recalculado, né? Em vez de 4, em vez de 5, 4%. Então, é como eu estou tentando explicar para vocês o raciocínio, mas do ponto de vista da bibliometria, sempre vai ser dito, sempre. Tá? E é assim que vocês vão encontrar, por exemplo, uma descrição de uma amostragem probabilística, né? Então, foi lá no resumo, bom, já vi que não é um censo. Então, ou é probabilístico ou não probabilístico. O que eu faço? Vou lá no método, ver aonde ele fala de amostra. Li o método inteiro e ele não falou nada de amostra. Então, com certeza, é não probabilístico, certeza absoluta. Não, fui lá na amostra e ele informou vários parâmetros estatísticos, mostrou lá 95, 99% de confiabilidade, margem de erro para mais ou para menos. Não, ele fez, então, uma amostragem probabilística. Entende? Então, sempre vai ser dito, tá? Independentemente do conceito ser complexo, e a amostragem é um dos assuntos que eu mais gosto em estatística, é muito interessante discutir, né? Mas apesar do conceito ser bastante complexo, para você conseguir fazer uma bibliometria em cima disso é muito mais simples, né? Por quê? Porque vai ser sempre dito, e em caso de não ser dito, é porque é não probabilístico. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Pode falar aqui pelo chat ou responder, tudo tranquilo? Ok. Só botar meu celular aqui para carregar. Bom, e o que é perfil da amostra? Essa aqui é uma variável extremamente simples, tá, pessoal? Porque não é uma variável que tem um conceito filosófico por detrás, tá? Que é o perfil da amostra. Por quê? Porque é uma variável que eu mesmo escolhi, né? Eu mesmo defini ela, tá? Por quê? Porque se a gente está numa área de administração, né? A minha pergunta foi, bom, tá bom, das pesquisas em administração, né? Qual é o perfil das amostras, das pesquisas em administração, né? Em geral, as pesquisas em administração investigam mais executivos, mais gestores, mais funcionários, né? Público externo e assim por diante. Então, é uma variável que a gente não tem uma definição científica, vamos dizer assim, né? É uma variável prática, aplicada, tá? E que é autoexplicativa, né? Vocês só precisam se atentar para duas coisas aqui para conseguir acertar essa variável. Tá? Primeiro, entender o que é cada uma dessas coisas. Tá? Então, o que são os executivos? Os executivos, pessoal, é o pessoal que está lá na ponta da pirâmide, né, na área estratégica da empresa. Então, é quem executa. Né? Então, por isso o executivo. Né? Então, vocês vão encontrar executivos com esses nomes aí: presidente, acionista, proprietário, dono, CEO, presidente do conselho, acionista majoritário. Esses são os executivos da empresa, tá? Ou da organização. Quem são os gestores? Os gestores são as pessoas que transformam as ordens dos executivos em ação, em meta, né? Então, o executivo dá uma ordem e aí vai lá o gestor, que é o pessoal que está naquele nível o quê? Que a gente chama de tático. Então, é aquele pessoal que vai estar no meio da pirâmide da empresa, né? Então, é aquela pessoa que faz o link entre o nível dos executivos, o que sai de ordem do executivo, transforma aquilo em metas, procedimentos e passa para o pessoal do operacional executar, né? Então, geralmente são gestores, né? E aí a gente pode ter níveis de gestores, tá? Nível estratégico, tático, operacional. O que é um gestor de nível estratégico? É um cara que é tipo um chefe ali, chefe do RH, né? Dos recursos humanos. Ele está no nível estratégico. O que é um gestor de nível tático? É também um gestor, só que aí já dentro da área de RH.
Então, por exemplo, ele é subordinado ao chefe do RH, e aí você vai ter ali, tipo, o chefe da área de pagamentos, né? Então, tem um gestor também ali na área de pagamentos, só que ele já está um gestor em nível operacional. E o que é tático? E o que é um gestor de nível operacional? É um gestor que vai estar lá no nível operacional. Então, é, por exemplo, o cara que dentro do RH vai ser, por exemplo, o chefe do pessoal da limpeza, né? Então, é um cara que é gestor, só que ele executa a gestão dele no nível operacional. Então, geralmente, essas pessoas vocês vão ver lá com nomes do quê? Né? Superintendentes, gerentes, diretores, supervisor, coordenador, chefe, né? Então, esses tipos de nomenclatura são relativos a gestores, tá? E funcionários. O que são os funcionários? São os trabalhadores sem cargos de gestão, né? Porque isso, lembre-se que isso aqui é ambíguo também. Mas o gestor e o executivo também não é um funcionário? Sim, é verdade. Todos eles são funcionários, né? Mas o que a gente vai entender aqui como funcionários são aqueles trabalhadores que não têm cargo de gestão, né? Ele não é nem um executivo, nem um gestor. Vocês vão encontrar aí analista, técnico, assistente, auxiliar, estagiário, professor, né? Isso tudo são funcionários, são pessoas que vão estar ali no nível operacional e que não têm nenhuma gestão, né? Eles não têm nenhum cargo de gestão, eles não mandam em ninguém, por exemplo, né? Eles não têm uma equipe, eles não são responsáveis por nenhuma equipe, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre essa variável é isso. O que são os executivos, o que são os gestores, o que são os funcionários e como que cada um vai aparecer ali nos artigos. Segunda coisa que vocês têm que entender, que é muito importante esse macete, pessoal. Muito importante, tá? Que é o seguinte, o que vocês percebem aqui, né? Nós temos 3 opções, executivo, gestores e funcionários, que são sempre pessoas, né? Então, executivo, gestor e funcionário se refere sempre a gente, a pessoa, invariavelmente. E pessoas de dentro da empresa, sempre. Né? Não existe um executivo externo à empresa. Ele pode ser executivo do concorrente, mas não é executivo da sua empresa, da empresa que está sendo estudada. Então, vejam que são opções que dizem respeito a pessoas internas. Mas e aquelas pesquisas que não se referirem a pessoas? Por exemplo, uma pesquisa na área de finanças que estuda inflação. Não é pessoa, é um outro tipo de objeto de unidade, né? Ou se refere a pessoa, até se refere a pessoas, mas são pessoas externas. Por exemplo, na área de marketing, que faz muita pesquisa com o quê? Com o consumidor. Então, quem é o consumidor? O consumidor é alguém que é externo à empresa, né? Só que também é uma pessoa. Tá? Então, como que vocês vão fazer nesses casos, pessoal? Sempre que for uma amostra de coisas que não são pessoas, ou são pessoas e externos, vocês vão marcar não se aplica nessa variável. Tá? Eu já coloquei aqui na planilha para vocês verem. Nessa opção, vocês vão colocar a opção 6. Então, fui lá, li um artigo, é da área de finanças, e é um artigo que fala sobre, né, a influência da especulação no nível, né, nos preços das ações. Então, é uma unidade de análise que não é de gente, não é pessoa. Então, não vai se aplicar executivo, gestor ou funcionário. Isso é uma amostragem de dados secundários, né, que dizem respeito a ações. E se eu li lá um artigo de marketing que fala que a amostra do estudo é uma amostra de consumidores e estudantes. Não se aplica. Por quê? Consumidores e estudantes são pessoas, só que são externas às empresas. Né? Não são executivos, não são gestores e também não são funcionários. Então, se atentem, porque essa variável tem essa especificidade. Tá? Primeiro, entender o que é executivo, gestor e funcionário, que eu acho que é tranquilo, né? E, principalmente, se atentar quando vocês tiverem outros tipos de amostra, né? Amostra de países, de ações, de consumidores, né? De cidades, de regiões metropolitanas, de indústrias. Para todos esses perfis de amostra,
a resposta vai ser não se aplica nessa variável. Tá bom? Onde que vocês encontram essa informação, pessoal? Em geral, vocês quase sempre vão encontrar só no resumo, tá? Mas caso não tenha no resumo, vocês sempre vão encontrar lá no método. Isso aqui vai se aplicar para 100% dos artigos, independentemente da abordagem, se é quali ou se é quant, se é descritivo ou correlacional, se é longitudinal ou transversal, se é teórico, né? Se é empírico. Teórico não se aplica porque não tem amostragem, mas independentemente do tipo de artigo e da área, isso é uma questão que sempre vai estar presente, descrita, declarada, que é qual é o perfil da amostra, o que é que se investigou ali. Tá? Então, como eu falei, é tranquilo de se entender e também, inclusive, é tranquilo de se achar isso nos artigos. Deem uma olhada aqui nesses exemplos e digam aí para mim qual que é o perfil amostral desse artigo, pessoal. Qual que é a amostra desse artigo? É uma amostra de executivos, de gestores ou de funcionários? O Calil aqui falou funcionários, né? Por quê? Vamos ver aqui onde que ele fala sobre isso. Né? Aqui as questões levantadas, o estudo de caso realizado com 10 analistas de sistemas. Né? Exato. Através do qual se buscou, tal, tal, tal. Então, é isso mesmo. O que só por precaução vocês sempre fazem? Dá uma lida a mais, tá? Porque pode ter alguma outra amostra. Não é o caso aqui, tá? Estou só passando um macete. Dá uma lida a mais, vê, dá uma checada, lê só o restante do resumo, tal, mas aqui a resposta está 100%, tá? 10 analistas de sistema. Então, são pessoas e são pessoas internas à organização que está sendo pesquisada. Então, aqui o perfil de funcionários cabe bem. E, como eu disse, é tranquilo e fácil de encontrar mesmo. E esse aqui, pessoal? Qual é o perfil? Gestores. Gestores. Né? Então, está dito aqui. Né? Então, é como eu falei, essa é mais tranquila, porque sempre de um jeito ou de outro vai estar dito. Tá? Isso aqui tem inclusive no título. Né? Então, já fala aqui, isso vai estar explícito em todos os artigos. Um artigo sem essa informação, pessoal, ele ou vai ser alterado, né, quando ele for submetido, quem lê e avaliar o artigo fala, ó, informe aqui o perfil da amostra, quem que você pesquisou, o que que você fez da sua vida, né, informe isso aqui, o cara vai lá, informe aí, publica o artigo. Ou a falta dessa informação pode até implicar na recusa do artigo. Né? Então, essa informação sempre vai estar disponível em todos os artigos. Tá? O Calil pergunta aqui se o artigo é meu, né? Esse artigo é meu, né? Aí com outros colegas, né? E, óbvio, utilizei ele não por ser meu, mas é porque é um artigo que facilita a gente entender o que a gente está discutindo aqui, né? Então, um artigo que eu escrevi, acho que em 2009, né? Está aqui aprovado em 2009, já é um artigo já aí com 11, 12 anos de história, né? Vamos olhar aqui mais um. E esse artigo aqui, pessoal, qual que é o perfil amostral, né, dessa amostra?
Executivos, funcionários. Funcionários, né? Então, aqui, ó. Demitiu. Aqui ele está falando que demitiu, né? Mas aqui ele fala, ó, que 22 foram ouvidos por meio de entrevista estruturada, né? Funcionários, está sempre dito aqui. Tá? Então, entendam e peguem esse macete, porque aqui a gente não praticou o macete. Se fosse aqui, teleatendimento de Minas Gerais demitiu, né? Não, não é o caso, porque não dá para demitir estudante. Mas se fosse aqui, por exemplo, uma pesquisa de marketing falando, foram ouvidos 382 consumidores. Consumidor não se aplica, tá? Foram entrevistados, sei lá, 520 mulheres, né? Mulheres, em geral. Basicamente, o perfil de interesse da pesquisa era mulher. Estava pesquisando algum interesse que é específico de mulher. 320 mulheres, não se aplica. Né? Foi investigado o PIB de 18 países, não se aplica. Tá? Participaram dessa pesquisa o balanço contábil de 20 empresas do Mato Grosso do Sul, não se aplica. Tá? Então, só se atentem a esse macete, porque as escolhas que vocês têm sempre vão ser essas. Pessoas internas àquela empresa que está sendo investigada, executivo, gestor ou funcionário. Tá? Para todo o resto vai não se aplicar. Tudo bem, pessoal? Então é isso de amostragem e de perfil amostral. Né? Abro aí então para a gente ir para o encerramento, né? Para as perguntas aí, dúvidas que vocês possam ter. Ok? Só me responda, então, se está tudo ok aí, pessoal. Tranquilo, professor. Tá. Então, tá bom. Então, é isso, né, por hoje, tá? A gente se vê, então, na próxima quarta-feira. Só achei a primeira parte mais difícil, só que é uma questão de prática mesmo. Tá legal, né? O comentário aqui do Calil é isso mesmo. E eu venho alertando isso desde o começo, tá, Calil? Acho que é o Calil, né? É o Calil mesmo. Se ficar só nas aulas, só no que eu estou explicando e nas simulações que a gente faz aqui, que é o máximo que eu consigo de chegar na prática com vocês, vai ficar difícil, tá? Porque estou falando isso aqui desde o primeiro dia de aula. Bibliometria é prática, né? É pegar o artigo, falar, puxa, esse artigo aqui, nunca vi isso aqui, e aí ir atrás daquela resposta e aprender como que acha aquela resposta. Esse artigo aqui, poxa, é muito parecido com o outro, só que eu não posso dar a mesma resposta que o outro. Por que eu não posso? Ir atrás dessas respostas é o que vai dar para vocês a compreensão adequada sobre o que fazer. Tá? É realmente um conteúdo que, assim, faço o que eu fizer aqui, a aula que eu dei, o conteúdo que eu uso, os slides que eu uso, as simulações que a gente faz, nunca vão dar conta de, assim, puxa vida, agora eu já sei fazer uma bibliometria. Vocês vão sair daqui com o quê? Com as dicas, né, que eu sempre estou dando, onde achar, como encontrar, os exemplos e tal, e as definições teóricas das variáveis. É isso que eu estou conseguindo ensinar para vocês aqui, e é isso que é possível de ensinar. A prática mesmo, que é onde vão aparecer as dúvidas, as exceções, o que é regra, o que é diferente e tal, só a prática vai dar para vocês. Tá? Então, assim, não me espanta, né, você falar, né, que ficou difícil, porque teoricamente, ficar tentando entender só teoricamente mesmo vai ser complicado. Então, volto a dizer, peguem os artigos que vocês já têm em mãos, pratiquem nas variáveis que vocês já aprenderam, né, só para praticar, para usar as 2 horas semanais de estudo que essa disciplina tem que ter, né, que eu já expliquei para vocês o que é isso. E pratica. 5 artigos ali, é muito rápido. Tá? Façam isso, por quê? Porque 1 mês de análise que vocês vão ter, são 4 aulas, dependendo do nível de dificuldade que vocês tiverem, pode não ser suficiente. Vocês vão chegar lá no final de 1 mês de análise, se não, sabe, se ficar procrastinando, postergando e tal, 1 mês de análise vai passar voando e vocês não vão ter pego o ritmo aí do que é análise, tá?
Então, muito importante essa sua fala, Calil, para suscitar e reforçar aí o que eu venho dizendo para vocês, tá bom? Pessoal, bom, então, boa tarde a todos aí, né? Então, boa semana, bom fim de semana e a gente se encontra quarta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais.